Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí, com atualizações quanto a contratações de jogadores, cara. O Vasco avançou muito aí para fechar a contratação do Benjamin Garré e também aí do Lloyd Augusto. Esses dois jogadores estão muito próximos de serem anunciados oficialmente pelo clube e tem já suas contratações encaminhadas. Antes de a gente falar desse assunto, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, segundo o Globoesporte.com, o Vasco realizou uma reunião nessa última sexta-feira com o empresário do Benjamin Garré e representantes do Krylia Sovetov, clube atual do jogador lá na Rússia, e encaminhou a transferência do ponta argentino para São Januário. O Vasco já tem um acordo com os russos para o empréstimo com obrigação de compra por meio de metas contratuais. O impasse que existia na negociação foi superado. O Vasco não vai retirar as metas do jogador que terá que cumprir no seu contrato, mas aceitou reduzi-las. A diretoria vascaína tem ciência do histórico de lesões do jogador de 24 anos e procurou se resguardar para não ser obrigado a comprá-lo sem que ele tenha uma performance convincente no Vasco. As partes agora aguardam o envio das documentações para fechar a transferência. Como o Krylia Sovetov é um clube que pertence ao governo russo, o Vasco entende que esse processo ainda pode levar alguns dias e toma cuidado para não dar o negócio como certo, em especial depois do que aconteceu e com o Bruma, que acabou fechando com o Benfica lá de Portugal. O jornalista Lucas Pedrosa apurou melhor essa situação do Globoesporte.com e disse que o Vasco realmente vai comprar o jogador e a proposta seria de 18 milhões de reais ao término do contrato dele. A tendência é que realmente ele chegue por empréstimo e ao final do seu contrato, se ele bater as metas, o Vasco irá pagar esses 18 milhões de reais na compra dos direitos federativos do atleta. É um jogador aí, como a gente falou, de 24 anos, tem passagem por alguns clubes lá na Argentina, sem sucesso, mas já está há alguns anos atuando lá no futebol russo nessa atual temporada. São apenas 14 jogos com a camisa do Krylia Sovetov e apenas um gol e não deu nenhuma assistência. É um jogador aí que atua pela ponta direita, canhoto, vai chegar aí claramente para ser titular do time do Vasco. É um jogador totalmente desconhecido, eu particularmente nunca vi esse jogador atuando na minha vida. Já falei inúmeras vezes aqui no canal que eu não gosto de ver melhores momentos de jogador, esses highlights de atleta, porque senão o Jean Davi seria o novo Messi, seria o Messi chileno. E essa situação de ver, analisar jogadores somente para o melhor momento, não confio muito nisso. Vamos aguardar, ver como que vai ser o futebol desse atleta. Ele era camisa 10 lá no futebol da Rússia. Está a um passo aí de ser oficializado pelo clube. Além dessa situação, o Vasco também avançou muito para encaminhar a contratação aí do angolano Lloyd Augusto. A contratação do jogador por parte do Vasco junto ao Alanyaspor deverá sair nos próximos dias. O Vasco conta com o interesse do Lloyd em ter o sonho de atuar no futebol brasileiro e a expectativa da diretoria do Vasco é concluir a contratação do atacante nos próximos dias. E a tendência é que o Marcelo Santana volte ao Brasil, juntamente aí com o Benjamin Garré e também com o Lloyd Augusto, que deverá ser reforço do Vasco. Esses dois jogadores estão muito próximos de serem anunciados oficialmente pelo clube. Torcemos para que dê certo. Vale ressaltar que o Vasco tem menos de 2 semanas para fechar contratações de jogadores. Caso aconteça algo fora da curva, o Vasco não consiga contratar esses atletas, o Vasco não terá mais tempo hábil para conseguir contratar bons jogadores. Infelizmente, vai sobrar só jogadores sem contrato. Aí fica bem difícil aí para o Vasco conseguir achar ponta suficiente aí no mercado, cara? O mercado está muito escasso, o Vasco está com a imagem extremamente manchada aqui no futebol brasileiro. Nenhum jogador do América Mineiro o Vasco consegue contratar. Por isso que está tendo que trazer jogadores de fora, jogadores que estão atuando em outros centros que não tem esse contato aqui com o Vasco, Vamos ver o que vai acontecer. Essa é a notícia, cara, não tem muito o que alongar aqui. O Vasco segue negociando com esses caras. Está muito avançado com o Benjamin Garré, está muito mais próximo com o argentino do que, por exemplo, com o Lloyd Augusto, que pode até mesmo entrar em campo amanhã pelo Campeonato Turco, mas esses dois jogadores possivelmente serão contratados nos próximos dias, aí o Vasco deverá oficializar o negócio. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui no canal. Mais tarde a gente vai trazer mais um vídeo falando do clássico contra o Flamengo. Tamo junto. É nóis.